o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada, Ingrid. Obrigada a todos pela presença nessa noite. Temos uma palestra com um assunto muito interessante, muito atual, né? E queria, antes de dar seguimento à nossa reunião, homenagear a todas as mães e transmitir o carinho do Rotary Clube Vesper, a todas aquelas que são mães realmente, mães por afetividade, mães de pet, né? Porque o sentimento materno vai além de você realmente ter parido alguém, né? Então, parabéns a todas essas mulheres que têm um instinto maternal nelas. Vou passar a palavra ao companheiro Cândido para fazer a... Não, perdão, Cândido, eu vou passar antes pedir ao companheiro Lavorato para fazer a nossa oração para a gente depois dar seguimento na reunião. Lavorato, por favor. Boa noite a todos. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem, hoje, agora e sempre. Amém. Obrigada, Lavorato, muito obrigada. Companheiro Cândido, por favor, realizar a secretaria e o protocolo, o serviço de protocolo dessa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes nessa maravilhosa noite do dia 13 de maio. E estamos sob o lema Magia do Rotary. Gostaria que todos atentassem a deixar seus celulares em modo vibracol e ficarem longe de eletroeletrônicos que possam atrapalhar o sinal. Tá? Nós estamos vivenciando o período 2024-2025 sob o lema, como disse, a magia do Rotary, no seu 120º ano de fundação por Paul Harris. A nossa presidente do Rotary Internacional é a companheira Stephanie Urquick, do Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, distrito 4.440, Estados Unidos. O nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro Antônio Luiz Vasconcelos, do Rotary Club Fortaleza, Alagadiço, Ceará, distrito 4.490. Nossa governadora distrital é a companheira Alcione Maria, do Rotary Club Pindamonhangaba, São Paulo, distrito 4.571, e nossa querida presidente Patrícia Magluta, presidente deste estimado e amado clube do Rotary Club Véspera do Rio de Janeiro. Presidente, nesse momento, agradecendo a presença dos presentes, eu vou dar início, então, à secretaria do dia. Tá? Gostaríamos de anunciar que a palestra hoje terá o tema sobre direito de imagem na era digital, o nosso já conhecido, simpaticíssimo e carismático Neemias Gueiro. Tá? Saliento que no dia 10 de maio nós tivemos o aniversário da nossa vice-presidente Neide Benchimol, que encontra-se em Portugal, viajando com o esposo. Deixamos nosso abraço para a nossa querida vice-presidente. Referindo ontem, dia 12/5, a presença de nossa presidente em visita ao Rotary Club Copacabana, que recebeu o vice-presidente do Rotary Internacional, o companheiro Hans Hermann Kasten, que veio visitar o Brasil, acompanhado do nosso diretor Henrique Vasconcelos e da governadora Alcione Maria. Gostaria de avisar a todos que dia 24 desse mês teremos o aniversário do Rotary Club do Rio de Janeiro Véspera, tá certo? Então, nosso dia 24 de maio é o nosso aniversário de 3º ano de trabalhos extremamente pungentes. E no dia 27, que será a terça-feira seguinte, estaremos presentes no Clube Germânia às 19 horas para um jantar de comemoração por esse aniversário de um clube realmente trabalhador, que tem feito a diferença pelo carisma de todos os seus membros. Contamos com a presença de todos vocês. E nesse dia em especial, estaremos com um grande amigo, companheiro e irmão, que é o Coronel Ubiratã Ângelo, que foi comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que palestrará sobre segurança. Estarão conosco em reunião associada os clubes Dois Irmãos, Rotary Club Dois Irmãos, o Rotary Club Leblon Gávea e o Rotary Club Barra, que vão estar com Sernambetiba, que vão estar conosco nesta data. Então, convido a todos a chegarem por volta às 18h30, para chegarem com tranquilidade, haja vista o horário de rush. Tá? Com isso, eu gostaria de encerrar a dinâmica da secretaria, convidando a nossa presidente Patrícia Magluta à leitura do currículo vitae do nosso querido convidado. Com a palavra, Patrícia Magluta. Bem, o currículo do Neemias é extenso, né? Por favor. É extenso aqui, o negócio é enorme aqui.
Eu disse para o doutor Evaristo que não era nem para mandar esse, então, É, esse, porque vamos fazer vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você se apresentar. é tão Isso. mais fácil. É, é mais fácil, é mais simples, é mais dinâmico. Então, Neemias, seja bem-vindo. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para nós, né? A convite do Evaristo, que, né, trouxe você até nós. Então, o- a tribuna é sua. Bom, obrigado, Patrícia, obrigado a todos os presentes, José, Marcos, Wolf, a secretária virtual, eu não sei o nome dessa simpática jovem aí, senhora Sueli, Ela é, parabéns ele... pela, Ela é eletrônica. parabéns pela efeméride matrimonial de hoje, 13 de maio, uma data significativa, histórica, inclusive. Bom, eu já dei outras palestras com muita alegria em outros rótulos, é sempre uma alegria e sei do carinho que o doutor Evaristo, meu querido sócio e colega de escritório, tem em me convidar. Eu sou advogado carioca, rubro-negro, formado na PUC do Rio de Janeiro e com... só um minutinho, é melhor desligar ali, Evaristo. Eu sou, eu sou carioca, rubro-negro, formado na PUC do Rio, um curso de extensão e mestrado na área de direito autoral na Columbia University, nos Estados Unidos, na época em que nem existia a internet. Vejam vocês, né? Isso já entrega a minha idade. Eu posso dizer que eu vou tentar superficialmente passar pelo assunto, porque a minha chefe, Patrícia, disse que eu tenho 30 minutos. Então, eu vou naturalmente obedecer a minha chefe rotariana, né? Em respeito a esse horário, que eu sei que o tempo de vocês é valioso, mas o assunto é muito extenso. Então, em cada palestra que a gente dá, a gente acaba se superando um pouquinho, abordando novos assuntos, mas basicamente o assunto envolve um paradigma, que foi o advento da internet. A imagem sempre foi uma coisa importante desde que surgiu a imprensa. Na realidade, desde a fotografia, desde o cinema no século XIX, desde que se conseguiu começar a reproduzir imagens de forma a ser consumida por terceiros, fotografias primeiro estáticas, still e depois do cinema, dos irmãos Lumière, etc., já começou todo um estudo e toda uma análise se essas imagens carreariam consigo os direitos dos retratados, das pessoas retratadas. Nem tanto de paisagens, nem tanto de locais do mundo físico, mas de pessoas. Então, com o advento da internet, tudo isso se tornou muito mais vertiginoso, porque o que antes era necessário, por exemplo, quem não se lembra aqui na nossa distinta audiência e plateia, do tempo em que a gente deixava o rolo de filme para revelar. A gente tinha uma máquina Kodak, a gente tinha uma Nikon, a gente tinha uma Pentax, e a gente tinha que tomar muito cuidado quando abria a máquina. Não podia abrir no local iluminado que a gente queimava o rolo inteiro. Tinha que abrir. A revelação se dava num quarto com a luz vermelha, a famosa luz vermelha. Muitas das fotografias, pelo mau uso e pela má manipulação da revelação, ficavam ruins. Tudo isso caiu por terra com o advento da internet e com o uso das plataformas sociais e dos sites. Necessariamente, uma das consequências mais significativas dessa revolução digital é a importância do direito de imagem, de tal sorte que o nosso legislador colocou esse direito na Constituição Federal do Brasil, numa cláusula pétrea do artigo 5º, que nós vamos ver adiante. Antes de tudo isso, é muito importante a gente conhecer um pouquinho dos aspectos do direito autoral. E isso nos leva lá atrás, de volta no tempo, ao querido Gutenberg. Gutenberg, efetivamente, quando me perguntam, às vezes são perguntas que nos fazem, Neemias, que três grandes feitos da humanidade, em termos científicos, tecnológicos ou até sociais, institucionais, você nomearia? Cada um, em média, né? Cada um, em média, acaba mencionando a roda, ou o voo mais pesado que o ar, ou a comunicação sem fio, mas varia muito o que as pessoas consideram como revoluções científicas. Eu, como advogado especializado nessa área, e tenho certeza que os amigos rotarianos, que também estão afeitos a textos, conteúdos, mensagens, eu diria que, entre tantas outras escolhas,
voltando no tempo, eu escolheria o livro impresso. Portanto, eu coloco Gutenberg como depois da roda, naturalmente, claro, muito mais no passado. Gutenberg, quando no século XVI, pela primeira vez conseguiu imprimir um livro e pudesse ser reproduzido em mais de uma cópia, porque é importante que os amigos rotarianos se lembrem o que significava escrever um livro antes da prensa. Não era nem a imprensa, era a prensa de tipos móveis. Gutenberg, ao imprimir a primeira Bíblia, levou 3 anos com essa verdadeira façanha. Ele tinha que pegar cada letra, por exemplo, o livro de Gênesis na Bíblia, ele pegava a letra G, molhava numa tinta vegetal rudimentar e premia contra uma superfície que nem era o papel como o conhecemos hoje, eram pergaminhos. Depois a letra E, depois a letra N. Então, os senhores imaginam, e as senhoras, que era imprimir um livro. Ele levou 3 anos. E para termos uma ideia da importância do direito autoral, que sequer existia há 400 anos, quase 500, então logo ele, Gutenberg vivia em Frankfurt, a Alemanha ainda não era unificada, eram ducados, condados e burgos. Então logo ele terminou de imprimir a Bíblia, em menos de 10 anos já havia 10 edições piratas na Alemanha, sem autorização dele. Não existia esse direito. Mas a possibilidade de reproduzir uma obra literária em mais de um exemplar começou a desencadear e foi o estopim para que todas essas considerações de direitos começassem a ganhar momento, começassem a ganhar importância. E com isso, naturalmente, preocupando o Estado e a Igreja daquela época, que detinham o controle da produção intelectual. Até Gutenberg, praticamente a grande massa ignara não sabia ler, não sabia escrever. Tinha-se o Estado, os monarcas, a igreja e os iliterados, que eram em geral camponeses. Então, o Estado, junto com a igreja, controlava a produção literária. Então, os monges, principalmente, eram os escribas, não havia escritores de livros comuns, e criava-se conteúdo basicamente religioso e político. Gutenberg revolucionou tudo isso e a coisa ganhou uma velocidade vertiginosa, até que no início do século XIX, em Paris, pela primeira vez começou-se a discutir as questões de direitos para os autores, porque até então as rudimentares editoras que floresceram naquela época praticamente passavam a seguinte mensagem para os autores. Vamos supor que o Cândido aqui, nosso querido José Cândido, fosse um autor que tivesse ideias, quisesse ser publicado, não tinha a tecnologia rudimentar da época que um editor tinha, o editor diria para ele: meu caro Cândido, contente-se em ser publicado. Você vai ser famoso, serás conhecido pela sociedade, eu nada lhe devo. E assim, durante quase 3 séculos, os editores ficaram regiamente recompensados, ganhavam dinheiro, em geral do Estado, ou das autoridades constituídas, ou dos monarcas, e lhes pagavam para reproduzir, imprimir e publicar conteúdos diversos, em que os autores nada recebiam. Na Inglaterra, esse movimento começou a tomar mais corpo, até que em 1710, no reinado da rainha Anne, que foi a última monarca da dinastia dos Stuarts na Inglaterra, aproximada que foi por uma grande quantidade de editores ingleses, temerosos com a invasão dos livros europeus, editores europeus da época começavam a contrabandear e entrar com livros levados a cavalo, levados em charretes, etc., para tentar vender na Inglaterra. Grandes clássicos da literatura que já começavam a aparecer, seus autores nada ganhavam, então esses editores se aproximaram da rainha e pediram a ela que editasse uma lei. E foi aí que surgiu o que até hoje nós chamamos por esse nome, o Copyright Act de 1710, que era o Act Anne C5, o ato de copyright da rainha Anne. Todos me perguntam, como sempre em palestras, ou se perguntarão, mas copyright é um direito de cópia em inglês. Que bom, então os autores foram beneficiados. Lê do engano. Passariam-se ainda quase 2 séculos até que os autores
fossem beneficiados, porque esse ato chamado de copyright beneficiava apenas os editores ingleses. Eles tinham 14 anos de exclusividade no território conhecido da então Inglaterra, nem era o Reino Unido completo ainda, para explorar, renováveis por mais 14 anos. Aos autores, como sempre, não sobrava nada, apenas a possibilidade de serem publicados e serem conhecidos. Entretanto, no século XIX, a coisa ganhou novo ritmo, vieram a Guerra de Secessão Americana, antes já tivemos a Revolução Francesa, em 1789, em que houve o fim do absolutismo, a queda da monarquia absolutista, e esses conceitos começaram a ser discutidos, então, entre os autores. O século XIX foi pródigo e muito efervescente nas discussões autorais, até que em 1886, em Berna, na Suíça, ocorreu a primeira convenção, a primeira conferência internacional com as nações da época para se discutir o direito de autor. Esse é outro marco. A partir dessa convenção de 1886, lembrem-se, era uma época em que os irmãos Lumière já começavam a flertar com as imagens em celuloide, Edison já estava começando a testar a sua primeira comunicação sem fio, locomotivas já cruzavam o novo mundo dos Estados Unidos, com a linha férrea levando os seus postes de telégrafo ao longo da linha férrea, e o telégrafo representando a primeira comunicação com fio, que era o telégrafo de toque, com o código Morse. E tudo isso levou aos intelectuais, aos escritores, aos criadores de conteúdo, às autoridades da época, a imaginar que havia necessidade de se ter um controle sobre a autoria e, principalmente, uma compensação. Foi aí, então, que, com o cinema, com a evolução do cinema na virada do século, com o rádio de Marconi, Guglielmo Marconi, no ano de 1901, já no nascente século XX, com a primeira comunicação sem fio bem-sucedida, e a televisão que se seguiria em menos de 20 anos depois, contrário ao que muitos pensam, a televisão não nasceu na Alemanha nazista, porque se fizermos uma rápida pesquisa no Google hoje, verificaremos que a primeira transmissão pública de televisão realmente ocorreu na Olimpíada de 1936, quando a Telefunken alemã, um rudimentar aparelho de televisão, tentou fazer uma transmissão muito ruim em preto e branco, mas naturalmente a gente se pergunta para quem, né? Somente os membros do Partido Nazista e alguns poucos abastados tinham aparelhos receptores também muito rudimentares. Então, aquelas ondas e aquelas imagens da Olimpíada de 1936, que hoje já estão, se considerarmos 80 anos do fim da guerra, mais 10, elas estão a 90 anos-luz da Terra, aquelas imagens, se afastando do nosso planeta em todas as direções, e um dia, quem sabe, serão vistas por alguma civilização aí pela galáxia ou pelo espaço. O fato é que não havia controle, não havia como organizar isso, e foi um russo, 10 anos antes dessa transmissão de Hitler, foi um russo e, emigrando para os Estados Unidos, começou a desenvolver o primeiro tubo catódico. Por que eu fiz essa maçante introdução histórica para todos? Para mostrar que tudo isso era ainda da era analógica. Nada disso, com a chegada das imagens reproduzíveis, transmissíveis e controláveis, nada disso representava ainda grande perigo para aqueles retratados. Não havia ainda uma indústria, não havia ainda um comércio pujante que lidasse com essas imagens e, por conseguinte, também não havia uma legislação. Sobreveio a Segunda Guerra Mundial, um período de escuridão de quase 6 anos, mais de 80 milhões de mortos, toda a atividade intelectual e cultural praticamente parou, para logo em seguida renascer de forma pujante e vibrante. Tanto que toda a geração que nasceu logo após a Segunda Guerra foi gentilmente, carinhosamente apelidada de a geração dos baby boomers nos Estados Unidos, foi quando os casais, numa nova era florescente de paz, tiveram mais filhos do que a média, houve uma explosão de nascimentos, mas também houve a cunhagem de uma expressão que todos nós conhecemos, que é o show business.
E essa expressão foi cunhada nos Estados Unidos, nação vencedora da Segunda Guerra Mundial, e onde já despontavam os grandes sucessos, principalmente da música e do cinema. Primeiro do cinema mudo, depois do cinema sonoro, depois do cinema colorido, e foi quando se cunhou a expressão conhecida "There's no business like show business", porque os grandes estúdios começaram a se instalar e se proliferar, as estações de rádio, ainda então apenas AM, em onda curta, mas todas essas transmissões já tinham finalidade comercial. E por terem finalidade comercial, alguém era agraciado com essa receita financeira. Por outro lado, imagens, conteúdo, escritos, músicas de pessoas estavam sendo utilizadas com a finalidade comercial. Foi então que houve uma explosão de legislações autorais pelo mundo, entre as quais o Brasil. O Brasil chegou tardiamente, apesar de ter assinado a Convenção de Berna, que eu mencionei a vocês agora há pouco. O Brasil chegou tarde na sua lei autoral. A nossa primeira lei autoral data de 1973, ainda no regime militar, assinada pelo ministro Alfredo Buzaide. Hoje nós já temos uma segunda lei autoral, que é de 98, que justamente procurou se adaptar à internet. Mas depois dessa longa digressão, vamos ingressar na internet, que é efetivamente o escopo dessa palestra. Ficou claro que, com o advento da internet, duas questões muito importantes foram imediatamente pulverizadas pelo advento dessa comunicação fabulosa, que nos permite estar todos juntos aqui simultaneamente, através de ondas que se locomovem na velocidade da luz, através de ondas de rádio, e que precisariam ser controladas para a finalidade que se dá às imagens das pessoas, seja ela a finalidade comercial, seja ela a finalidade institucional. Então, a primeira coisa que a internet destruiu imediatamente foi a regionalização. E me explico. Na era analógica, um juiz de um cartório, de uma vara, tinha uma jurisdição determinada, como até hoje ainda tem pela lei. Mas na era analógica, um juiz decidia questões afeitas ao cartório daquela região. Qualquer violação, qualquer ameaça a uma legislação, qualquer forma de descumprimento contratual era submetida ao juízo daquela região geográfica. Não havia como se fugir daquela região geográfica, quer fosse municipal, quer fosse estadual, quer fosse federal. Hoje, com o advento da internet, nós nos conectamos a sites do outro lado do mundo. Nós copiamos imagens de outro país. Nós baixamos músicas de outra nação sem, aspas, solicitar a devida autorização. Já existem mecanismos de proteção, já existem as chamadas marcas d'água para músicas, para imagens, para filmes, para shorts e para séries. Entretanto, como eu gosto sempre de dizer, a internet, em sua totalidade, não é 100% controlável. Então, a questão da imagem hoje, na era digital, tornou-se fundamental. Número um, pela receita, que ela pode gerar e deve gerar para o retratado. Número dois, para a autorização de ser retratado. Dou um exemplo, um comercial filmado em alguma região urbana, por exemplo, comercial realizado e produzido por uma agência de propaganda, para um cliente pagante, que em geral é uma marca, um produto, enfim, uma roupa, etc. Esse comercial é pago, ele vai ao ar com a finalidade comercial de ampliar a percepção e a visibilidade desse produto, e tem, por exemplo, a imagem do Marcos Vinícius nesse comercial. Marcos Vinícius não foi consultado, Marcos Vinícius não autorizou, pode não querer a imagem dele associada àquele determinado produto. Isso acontecia muito com bebidas alcoólicas e cigarros, que, graças a Deus, foram banidos da propaganda, mas na época da Fórmula 1, por exemplo, havia grandes problemas com isso, quando Hollywood e a Souza Cruz eram patrocinadores, ou outras destilarias de bebidas, ou até empresas de cerveja. Hoje acontece muito isso com artistas que
não querem que seus nomes, ou pessoas celebridades também, na internet hoje temos pessoas que são celebridades, como influencers ou pessoas que têm milhões de seguidores, que podem ter e têm esse direito de não quererem ver suas imagens a- associadas com marcas, produtos, serviços, ou simplesmente não quererem suas imagens associadas com finalidade comercial. Nesse aspecto, passamos para as selfies, que hoje são absolutamente onipresentes em todo o planeta. As selfies que nós tiramos de nós mesmos podem facilmente vazar para plataformas, para redes sociais, para Instagrams, e aí, em cima disso, temos a cereja do bolo da maravilhosa ou sinistra inteligência artificial. A inteligência artificial parece ser a resposta imediata da internet a todos aqueles que tentam controlá-la. Parece que quanto mais o legislador está sempre vestindo terno e gravata, porque cabe sempre a nós da área jurídica tentarmos controlar algo que a gente sabe que não vai controlar 100%. Então, quando eu viro para o doutor Carlos, meu sócio, atendendo a um cliente que me pediu um contrato para controlar o uso da imagem dele em determinadas plataformas. Estudamos o contrato, 3, 4, 5 dias, eu venho todo feliz para o doutor Evaristo e mostro para ele e digo, doutor Carlos, consegui fazer esse contrato aqui. Nesse exato momento em que eu estou mostrando ao doutor Carlos um contrato que eu presumo seja um contrato capaz de regulamentar e proteger, por exemplo, o Marcos Vinícius, que é o meu cliente, nesse exato momento, em algum laboratório escondido do mundo, cientistas de TI já criaram uma forma de burlar exatamente aquilo que eu coloquei no contrato e estão rindo de mim. Como riem dos juristas, e riem dos legisladores, e riem dos governos, e riem dos estados. Vemos agora aí, por exemplo, nesse momento em que há uma missão do governo brasileiro visitando a China, que é um país sabidamente autoritário, em que o Google e as plataformas sociais são severamente controlados, não se iludam, porque não são 100% controlados. Tanto que a toda hora, embora eles reprimam isso com mão de ferro, a Rússia também, a Coreia do Norte e outros países autoritários, não se iludam, nós é que não sabemos porque eles procuram, de qualquer maneira, ou de muitas maneiras, censurar essas informações. Mas diariamente hackers invadem os sistemas, invadem os sites, burlam até sites de governos ocidentais, orientais, asiáticos, sempre ou em busca de celebridade, ou em busca de fama, mas principalmente em busca de receita econômica, em busca de riqueza, de ganhar dinheiro, desviar dinheiro, sem com isso precisar ser condenado por qualquer legislação. Vejam a questão do Bitcoin, por exemplo, fugindo um pouco aqui do direito de imagem. O Bitcoin é uma revolta, é uma forma, é um brado de revolta contra um sistema financeiro internacional, o sistema SWIFT, em que se tem hoje carteiras digitais totalmente recônditas, totalmente escondidas, sem qualquer controle de bancos regionais ou bancos centrais ou governos. E hoje, pasmem, eu estava vendo agora de manhã, um Bitcoin hoje atingiu, com essa alta da Bolsa de Nova York essa semana, e com a revelação de que os Estados Unidos congelaram por 90 dias as tarifas e chegaram a um acordo temporário com a China, subiram as bolsas, mas também subiu o Bitcoin, que é uma moeda invisível que ninguém toca, ninguém põe no bolso, ninguém conta, ninguém manipula. E hoje uma moeda Bitcoin está valendo 537 mil reais, quase 100 mil dólares. Tem gente que tem aí 10 Bitcoins e olha para essas moedinhas como números de um código binário nas suas carteiras digitais e fica contando essa valorização no futuro, garantindo que filhos e netos vão ter uma ótima vida com um dinheiro que literalmente não existe. Então, voltando a essa questão do direito de imagem no mundo digital, na era digital. Me lembro que no ano passado, na primeira palestra que o Dr. Carlos gentilmente e a Marilene conseguiram para mim, parece que havia uma certa preocupação do Rotary com a utilização de imagem de terceiros. E nós abordamos um pouco esse assunto, não foi, Cândido, se não me engano? Chegamos a falar um pouco sobre isso e me perguntaram, alguns rotarianos ilustres, queridos, que participaram daquela palestra, o- quais seriam, quais deveriam ser os passos a serem adotados pelo Rotary
para, de certa forma, controlar, mas não com mão de ferro, mas ter o cuidado de não invadir espaço alheio ou direito de terceiros. Como suponho, e tenho certeza que assim seja, que o Rotary não tem finalidade lucrativa, por ser uma instituição com finalidade humanitária, social e cultural, é sempre muito importante, me lembro de ter dito isso na época, que haja um disclaimer, que qualquer imagem que o Rotary pretenda utilizar de terceiro e que não encontre a autoria, ou que a autoria seja de difícil acesso ou conhecimento, que coloque um disclaimer, que é uma espécie de declaração de direitos reservados. Isso tem preservado todos os nossos clientes do escritório de muitos dissabores, inclusive de uso de músicas, de uso de imagens, de uso de trechos de filmes, de uso de trechos de conteúdo de livros, justamente porque quando não se consegue encontrar a autoria de alguém, isso se aplica também à imagem, busca-se reservar esses direitos, deixando claro que a intenção nunca é uma intenção subreptícia, nem uma intenção ilegal da utilização dessas imagens. Eu tomei nota de algumas coisas aqui, porque realmente o assunto é muito extenso, mas eu queria citar, então, novamente aqui a importância que o nosso legislador deu à Constituição de 88, quando inseriu uma cláusula pétrea. Dentro da cláusula pétrea, que é o artigo 5, quinto, inseriu o inciso 10, que é baseado em outras constituições, também na Convenção de Berna, também na Constituição dos Estados Unidos da América, e reza o seguinte: inciso 10, artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vejam, senhores, que de tal sorte o legislador se incumbiu de dar proteção que ele incluiu proteção e o direito à indenização na lei maior, independente das leis complementares, das leis ordinárias e das leis federais, como é a lei de direito autoral, como é a lei de direito da propriedade industrial e de marcas, está na cláusula pétrea da nossa Constituição o direito exclusivo do retratado à sua imagem e de receber indenização por qualquer utilização indevida, pejorativa, ofensiva, etc. E isso, nessa ferramenta maravilhosa que ora nos une como a internet, é de fundamental importância, mas infelizmente ainda pouco conhecida pelo judiciário, como não há uma legislação além do marco civil da internet, que agora se quer controlar. Nem vou entrar nessa seara que é política, mas eu sou radicalmente contra o controle das redes sociais e a sua censura. Existem mecanismos tecnológicos e institucionais que retornam, inclusive, à casa e à educação dos pequenos e à educação dos pais em casa, em conjunto com as escolas, para que essa nova modalidade tecnológica possa ser regulada. Sempre que a tecnologia chegou na nossa sociedade, ela impressionou, ela deixou todos perplexos e depois ela normalmente entrou para o subconsciente e o uso cotidiano sem causar maiores preocupações. Pensemos na chegada da fotografia, na chegada do rádio, na chegada dos automóveis, na chegada dos aviões mais pesados que o ar, e de tantas outras tecnologias que assombraram a sociedade quando chegaram e hoje são um lugar comum. A própria internet, quando chegou nas nossas vidas, os senhores se lembram, talvez os mais antigos, como era a conexão discada. Quando a gente se conectava, fazia aquele ruído e o telefone ficava fora do ar. Você tinha que escolher ou conectar ou usar o telefone. Para entrar em qualquer site da internet, no tempo ainda do 286, do 386, do 486, do Pentium, a gente tinha que digitar uma cobra enorme de código para entrar num site. Achávamos aquilo uma maravilha da tecnologia, esperávamos 15, 20 minutos para conectar. Hoje a gente conecta. Se o telefone ou o computador não conectar em 2 segundos, a gente começa a falar um palavrão. Que saco! Demorando! Que conexão! Carlos, liga para ele! O que houve com a internet? Isso é apenas prova de que a tecnologia é inexorável, inescapável, não podemos fugir dela,
e ela está sempre à frente do legislador. Eu gosto de dizer que nós, juristas, advogados, estudiosos e a própria sociedade como um todo, estamos presos à tecnologia que nos puxa à frente e nós vamos absolutamente vinculados a ela por como se fosse uma espécie de corda invisível, uma rédea invisível que nos conduz e que somos obrigados a lidar com ela e acabar lidando com tudo que ela traz para a sociedade de bom e de ruim. Então, na questão do direito de uso de imagem, não sei quanto tempo ainda tenho, minha chefe Patrícia, mas Eu estava mais preocupada com você dizendo que tinha que sair aí do prédio, né? não, Então, não, agora mais não, porque agora a gente estando aqui tem um vigia, tem um então tá vigia. bom. Então pode ficar E à o, Car... não, vontade aí. e o Carlos falou que se ficar muito tarde, o Drácula ou o Frankenstein vem buscar a gente, não tem problema. Então fique à vontade. Mas com certeza as pessoas vão querer fazer perguntas a você aí É, depois. perfeito. Então, eu quero ver das minhas anotações aqui. Bom, eu falei pouco sobre a inteligência artificial, não é? A inteligência artificial, ela é fascinante. Ela é fascinante porque não sei quais dos nossos queridos ouvintes já tiveram a oportunidade ou utilizam ferramentas como o Chat GPT ou a própria inteligência artificial do Google, que hoje está disponível, inclusive, ao som de voz, nem há mais necessidade de escrever, é realmente assombroso. É assombroso e, ao mesmo tempo, assustador. Dou um exemplo. Hoje, estudantes universitários e até estudantes de segundo grau utilizam o chat GPT para entregar uma redação inteira, completa, sem precisar escrever uma linha. Enquanto que antigamente a preocupação era o plágio, o velho plágio do mundo analógico, que tanto aluno já levou a sentar na sala do diretor de cara feia, ou até ser expulso, ou até, em muitos casos, ter que pagar uma indenização, porque plagiou o professor, plagiou um grande escritor, plagiou um cientista. Hoje é uma máquina. É uma máquina que retira completamente a atividade cerebral e intelectual do infrator e nos faz perguntar: que adulto, que profissional será esse que, através do premir de um botão, duas ou três teclas, fizeram no passar de ano tirar 10, conseguir seus objetivos, entregar um trabalho com algum objetivo na carreira, mas efetivamente nós que somos do mundo analógico, eu que consultava um vademecum, lembra, doutor Evaristo? Um vademecum dessa grossura, passava uma tarde procurando uma lei para encontrá-la, fazia recortes das decisões de tribunais para mostrar ao juiz jurisprudência anterior, cientistas que viravam noites com seus experimentos. Hoje tudo está ao alcance do premir de uma tecla imediatamente. Parece fabuloso? E é, mas também pode ser sinistro quando utilizado com com o simples objetivo de bypassar uma atividade intelectual absolutamente necessária e insubstituível na sociedade. Eu li um estudo recente que me assustou também um pouco, veio dos Estados Unidos esse estudo, e alguns professores de Harvard e de Princeton, que são duas universidades prestigiosas da Liga de Marfim, da Ivy League americana, custam milhares de dólares, centenas de milhares de dólares por ano. Pendurar um diploma desse na parede é certeza de trabalho e garantia de emprego em qualquer lugar do mundo. Entretanto, esses cientistas de TI fizeram um estudo assustador. Desde o advento da internet e nos últimos 3 anos, desde o advento do Chat GPT, áreas sensíveis como a engenharia e a medicina apresentaram um índice cada vez maior de acidentes, de problemas, de obras mal feitas, trabalhos não concluídos e trabalhos defeituosos. Dou um exemplo: um engenheiro que desenha uma ponte, um arquiteto que desenha uma casa,
um médico que faz um procedimento cirúrgico. E na pressa, ou porque bebeu, ou porque não quer, ou porque quer ganhar um dinheiro rápido, utilizou-se da inteligência artificial para concluir esses trabalhos. A ponte vai cair, a casa vai desabar e o paciente pode morrer. É assustador. Isso a gente não lê muito, não é dada muita divulgação. As big techs que controlam a inteligência artificial só pensam nos bilhões, quiçá trilhões de dólares que vão ganhar com seus processos, que são louváveis, não me queiram mal. Eu não sou aqui um arauto, nem um Dom Quixote, olhando para o moinho da internet com Sancho Panza atrás de mim, tentando destruí-lo. Jamais. Trouxe a metáfora de Dom Quixote apenas para lembrar: toda nova tecnologia precisa ser estudada à exaustão. Nós nunca vamos parar de estudá-la. Vamos ter que aceitá-la de qualquer maneira. Ninguém anda a pé hoje em dia podendo andar de carro. Ninguém vai de ônibus para a Europa, aliás, de ônibus não daria, mas ninguém vai de navio para a Europa se não for num belo e confortável cruzeiro, podendo voar durante toda a noite e saltar no dia seguinte no outro continente para cuidar dos seus assuntos. Mas a chegada da aviação, a chegada da navegação, a chegada de todas essas tecnologias, especialmente a chegada da internet, precisa fazer com que nós tenhamos cuidado com a utilização dessa tecnologia. E com a internet não é diferente. E não só a imagem, que é o objeto precípuo dessa nossa palestra hoje, mas todas as outras formas de utilização da internet, por serem tão velozes, por não terem fronteira, por não terem jurisdição, aparentemente, precisam ter um cuidado e um olho cada vez mais clínico e cirúrgico do legislador e, por conseguinte, da sociedade que a utiliza. Dou um exemplo aqui de falta de jurisdição. O Cândido está viajando e a esposa dele ficou no Brasil. Chegou o aniversário de casamento e ele quer mandar flores para a esposa dele, mais do que natural. Ele pode, sentado no hotel dele hoje em Paris, onde ele está em viagem de trabalho, ele pode encomendar pela Flower Trade International, que é uma das grandes ou maiores, flores que vão ser entregues na data, no horário, quando ele quiser, à esposa dele no Rio de Janeiro. Maravilhoso, né? Lindo, com cartão de crédito, um espetáculo. Agora vamos às questões jurídicas. Quando o Cândido clica naquele site, ele clicou numa plataforma que está sediada nas Ilhas Seychelles para não pagar imposto. Na hora que ele encomenda as flores, essa plataforma que está sediada nas Ilhas Seychelles tem um contrato de prestação de serviços com uma floricultura que está em São Paulo, porque o imposto em São Paulo é mais barato. Em São Paulo tem um contrato de entrega com o Zé Delivery ou com a 99 táxi, que também é entrega, no Rio de Janeiro para fazer a entrega. Tudo ótimo, tudo na velocidade da luz, o cartão de crédito atende todo mundo, passa o royalty de cada um nessa operação. Houve um problema, as flores não foram entregues. Contra quem o José vai entrar com a ação ou entrar com a notificação ou a reclamação? Contra o site? Contra o entregador? Contra a plataforma de São Paulo? Contra a plataforma internacional? Todas juntas? Responsabilidade solidária? Vejam aí o emaranhado jurídico que nasce de um simples premir de uma tecla e uma rápida passada de cartão de crédito, que nem é, hoje em dia você nem passa mais o cartão, você usa o seu cartão virtual. Literalmente são códigos binários, zeros e uns, que podem jogar você num abismo jurídico em que você não sabe como receberá o seu valor de volta, a quem recorrer. Então vejam como pode ser complicado o uso da internet. Eu dei o exemplo dessa encomenda de flores, que eu gosto de dar, o mesmo se dá para a imagem. A imagem do Cândido foi utilizada sem autorização dele no Japão. Veja aí a questão que se posiciona diante. Ou o Rotary utiliza uma imagem inocentemente, sem qualquer intuito comercial nem maldoso, e de repente bate um oficial de justiça na porta do Rotary em questão, com uma notificação dando X dias para se pronunciar numa ação judicial, cobrando X reais pela utilização indevida de uma imagem, ou de um vídeo, ou enfim, de uma selfie. Essas as questões fabulosas que se posicionam diante de todos nós,
tanto na sociedade, mas especialmente de nós, juristas, de nós, advogados, que achamos que temos o domínio, que achamos que conhecemos tudo, só porque conhecemos um pouquinho mais da lei do que os senhores que agora estão me ouvindo? Qual nada? Somos todos ignorantes, somos todos absolutamente desconhecedores dessa fabulosa ferramenta que se instalou nas nossas vidas. Eu pergunto hoje, quem consegue viver sem a internet? Eu conheci recentemente um advogado, me assustei. Um advogado antigo aqui no Rio, prefiro não citar o nome dele, que ele é muito conhecido, até hoje não sabe usar a internet. Ele tem um esquadrão de assessores para poder subsistir nesse mundo. Quem consegue viver sem essa rede mundial de computadores que, aspas, não tocamos, não carregamos para qualquer lugar, é invisível, é impalpável, é abstrata e tem uma presença absolutamente onipresente nas nossas vidas. A internet nada mais é do que o conjunto de todas as nossas máquinas ligadas, mais os routers, mais os backbones. Os backbones são as chamadas espinhas dorsais, outra coisa que muitas pessoas também não compreendem. Por que que os senhores acham que o único país do mundo que não tem extensão nos e-mails são os Estados Unidos? Os senhores já pararam para perceber isso? Nós no Brasil somos .com.br, na Alemanha .com.de, na Inglaterra é .com.uk, na França é .com.fr. Por que que os Estados Unidos não têm .com.us? Porque eles inventaram e desenvolveram a internet e continuam até hoje sendo os xerifes da rede. Os americanos podem desligar um país na hora que eles quiserem. Eu sempre recomendo aos meus clientes, quando forem fazer um registro de domínio, façam sempre o .com primeiro. Verifiquem se ele está livre, porque ele é o mais valioso em qualquer valuation de empresa, em qualquer venda. Mas eu atuo no Brasil, faça o .com também. Ah, bichodaceda.com.br, faça o .com também. Na hora que você crescer, na hora que você explodir, na hora que você expandir, o seu .com vai ser muito mais valioso. Mas, ao mesmo tempo, é importante saber que 70% dos servidores, roteadores e computadores dorsais da internet estão em território americano e são controlados pela ICANN, que é ICANN. Os senhores podem pesquisar, é o acrônimo de Internet Corporation on Assigned Names and Numbers. Eu dei o apelido carinhoso e assustador de Internet Sheriff. Eles são os xerifes da internet. Se eles cortarem 2/3 dos roteadores do mundo, um país para, um banco para, uma hidrelétrica para de funcionar. Os senhores se lembram quando os americanos desmantelaram a fábrica de enriquecimento de urânio do Irã, sem disparar um tiro, nem mandar um agente da CIA, nenhum marine? Como eles fizeram isso? De dentro de salas escuras e iluminadas de azul, em Washington, no Arizona e no Texas. Da mesma forma que hoje eles pilotam drones à distância e destroem alvos, eles são capazes de desmantelar e desligar a internet. Claro, com os sistemas dos outros países paralelos, ela se recupera até que rapidamente, mas os prejuízos que serão causados serão da ordem de bilhões. Então, vejam a fabulosa tecnologia diante da qual nós estamos e mal conhecemos e que dependemos diariamente para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para os nossos flertes e romances, para a nossa diversão, para a nossa cura, para a nossa saúde, etc, etc. Então, por isso que eu disse à Patrícia, e disse ao Carlos também e à Marilene, que o título parece singelo, Direito de Imagem na Era Digital, mas o mundo que está por trás disso é tão maior. As questões que envolvem a internet são tão maiores que a gente precisaria de muitas outras palestras e muitas outras conversas como essa para podermos dividir esses conceitos, ouvir a opinião de vocês e agora, com muito prazer, que eu acho que eu já falei demais nessa primeira etapa, ouvir talvez dúvidas e perguntas que vocês tenham. Mas lembrem-se, eu vou trazer aqui o título de um livro de Aldous Huxley, escrito há 70 anos, com outro objetivo: Admirável Mundo Novo. Eu utilizo esse título para o que a gente vive hoje. A cada dia ele não cessará de nos admirar
e nos lançar num verdadeiro estupor tecnológico diante do que cada minuto e cada segundo nessa rede pode impactar com a nossa vida cotidiana. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, com certeza eu já tenho as minhas perguntas para fazer, né? E vou aproveitar, usar minha prerrogativa de presidente e vou começar. E de minha chefe, né, Maria? É, vou te pedir para voltar aqui uma outra ocasião. Você tem que estudar o assunto para trazer uma palestra para a gente, para falar Um sobre os prazer, crimes cibernéticos, com certeza, entendeu? com Porque eu certeza. acho que é uma coisa assim, que está aí, todo mundo está vivendo isso, todo mundo recebe ligações, né? Como é que a gente está vivendo isso, né? Por causa da internet que está aí na porta, no bolso de todo mundo, num celular, né? E Então, posso dizer com segurança, senhora Patrícia, que não me chama nos de crimes senhora. cibernéticos, Patrícia, Ah, nem 10% dos crimes que estão sendo praticados as we speak, nesse momento, nesse planeta, são descobertos e, se descobertos, punidos. É assustador, mas eu, como advogado, sou obrigado a falar a verdade. Eu não posso vir aqui com um discursozinho bonitinho, arrumadinho, almofadinha, de que está se chegando a um consenso, está se dominando bastante. Mentira, não é verdade. Nesse momento em que estamos aqui nessa palestra, tem gente perdendo dinheiro, tem gente sendo enganada, tem gente sendo roubada e, em poucos casos e raros, tem gente morrendo. verdade. É uma realidade. Mas eu acho que o Brasil está andando aí, tem a lei de proteção de dados agora, o pessoal está mais Tá, atento O nisso, Brasil está indo né? bem. A O gente Brasil está indo está bem. evoluindo. Bem, eu, como você falou, o negócio do advogado, né, que não sabia lidar, e ainda não sabe lidar, eu sou de uma geração que lidou com processos físicos, né? O Evaristo também, né? E Eu passamos a também. ter Eu o também. processo eletrônico, né? Foi realmente um baque para muitos advogados e a transição do processo físico para o eletrônico foi uma transição dolorida, realmente foi dolorida, né? Não só para os advogados, como para nós serventuários também, porque jogaram para nós na justiça, ó, de hora em diante o processo é eletrônico, se virem e Se vira. aprendam a lidar com ele. Então foi dolorido. Com relação que você falou do direito autoral, né? Sobre eu tive o grato prazer de fazer alguns trabalhos com o ECAD, né? Que é o ECAD, que é de direito autoral, mas voltado mais para a música, né? Voltado para a execução pública. Ele é voltado para, ele é o Exatamente, escritório de central música. que o Brasil adota para execução pública de música e E teatro, cinema né? também. É, Teatro, cinema e música. isso. E aí, naquela ocasião, o debate que muitas pessoas não entendem o direito autoral, porque acham que ao comprarem um CD, ao adquirirem uma música, isso um tempo atrás, ele já estava pagando o que ele deveria pagar, quando, na verdade, muitas vezes ele tinha o uso comercial daquele CD com uma obra que ele não pagava, né? Então, o músico não recebia o direito autoral, né? Mas isso bem, são outros assuntos meio do Continua não, passado. conti- continua não Continuo não recebendo na era recebendo. digital. É verdade. Agora, tem um caso muito interessante que tem a ver com o Rotary, que eu queria compartilhar com vocês. Como muitos sabem, eu tive uma vivência com intercâmbio de jovens dentro do universo do Rotary. E alguns anos atrás, nós tivemos um intercambista que, se eu não me engano, estava na Inglaterra ou na Alemanha, não me lembro, que ele foi sumariamente devolvido ao Brasil porque ele baixou uma música pirata. Foi aquela música do Michel Teló para uma festa
que ia acontecer dos jovens, dos intercambistas, ele estava baixando de forma pirata, né, a música e baixou, e no final da tarde a polícia já estava batendo na porta dele, Lá né? nos Estados Unidos? Não, não foi nos Estados Unidos, não. Ou foi Alemanha, ou foi Inglaterra, eu não Minha lembro. pergunta primeira, ele baixou, a festa cobrava ingresso ou era gratuita? Não, não, gratuita, era uma festinha, mas ele baixou de forma pirata, né? Baixou de forma pirata e rapidamente a polícia diagnosticou aquilo, bateu na porta dele e por essa infração não teve nem choro nem vela. Ele Voltou foi para o Brasil, foi deportado. devolvido, foi É porque a convidado, internet, a computação é igual um radar, né, Patrícia? Você faz o que você quiser, mas você deixa rastro. Cada deixar, tecla, cada tecla que eu aperto aqui, ela é rastreável. Então, ele se, foi se se sumariamente procurarem devolvido. a Patrícia, se na internet qualquer instituição de vigilância policial procurar a Patrícia, é aquela velha expressão em inglês, you can run, but you can't hide. Você pode correr, mas não pode se esconder. Esconder, vão achar, é verdade, é verdade. Bem, essas eram as minhas colocações e o convite para você voltar para falar de crimes cibernéticos. Por Tá favor, eu bom? preparo uma coisa mais focada, será um grande prazer. Tá bom. Grande Ao prazer. final da reunião, eu pedi à Ingrid para preparar um slide, é, onde tem 3 QR Codes, tá? Porque teve no Tribunal do Trabalho essa semana uma palestra exatamente sobre crimes cibernéticos e tudo, e eles colocaram 3 QR Codezinhos para você entrar para tirar dúvidas a respeito de crimes cibernéticos. Aí eu vou colocar aqui no final da reunião e quem quiser eu posso enviar depois. Então, vamos começar as perguntas. A Eliane aqui já se manifestou. Eliane, é a primeira, pode abrir seu microfone. Tá. Eu gostaria de te perguntar, Neemias, primeiro, quando é que a gente sabe que está sendo hackeado? E sendo hackeado, como é que nós com isso conseguimos um cracker para resolver o que esse hacker fez? Vamos lá. Boas perguntas. Primeira pergunta: 99% de nós não saberemos quando estamos sendo hackeados. Só saberemos depois que o dano já for causado, seja ele subtração de valores, de conteúdo, de bens ou o que seja, ou golpes, etc. Hoje, só quem efetivamente sabe que está sendo hackeado, e são poucas essas instituições, são agências de inteligência como a NSA, National Security Agency, o Mossad israelense, o FBI, similares a Scotland Yard, a MI5, o NKVD da Rússia, etc. Essas agências que efetivamente estão ligadas à gênese da internet e que têm na Deep Web esses códigos invasores e também rastreadores. Essas são ferramentas que hoje, se nós formos identificados com elas, é um crime federal. É o equivalente no mundo analógico a gente ser pego com um fuzil de guerra, uma pistola 45, uma arma de uso restrito. No âmbito da internet, ferramentas como essas, que detectam invasões e são capazes de contê-las e quebrar firewalls, são considerados crimes muito graves. Pergunta um respondida. Pergunta 2: crackers também são pessoas iluminadas, dotadas de QIs altíssimos, e, em geral, hoje, tanto os hackers como os crackers são recrutados por essas agências de inteligência ou porque cometeram crimes cibernéticos e aí, em troca do perdão ou da diminuição da pena, são obrigados a trabalhar para essas agências, ou porque efetivamente se destacaram e hoje essas agências como CIA, como a da Scotland Yard, a francesa e a alemã e a israelense, ficam rastreando e fuçando nos campi das universidades, especialmente nos cursos de eletrônica, de engenharia eletrônica e de TI,
quem são os alunos gênios, os alunos que se destacam, são imediatamente recrutados e abordados com salários astronômicos e o sigilo necessário para trabalhar para eles. E aí vão desenvolvendo cada vez mais capacidade para invadir sistemas. Casos famosos como o do Michael Mitnick, o americano que invadiu NASA, invadiu o Banco Central americano, aí foi sendo acompanhado até que ele invadiu um silo lançador de mísseis da Força Aérea Americana. Ele chegou a iniciar a contagem regressiva fake para lançar um míssil nuclear. Como esses mísseis têm 15 ou 16 barreiras de firewalls, ele criou uma página fake. Foi o suficiente para o FBI pegar ele na garagem em casa e prender. Ele pegou prisão perpétua, mas em troca de reduzir a perpétua para 20 ou 30 anos, começou a trabalhar para o governo americano e até hoje deve estar invadindo outros governos. Então é assim que funciona. Eles recrutam os criminosos para invadir outros países ou para eles próprios aprenderem como hackear e como não ser hackeado. Gratidão, Neemias. De nada. Alguém mais gostaria de fazer outra pergunta? Eu queria perguntar para ele uma coisa. Passa, Neide, Boa, pode falar. boa noite, boa noite. Eu queria saber se você não corre risco de ser procurado, né? Dando essas palestras informativas. Você, afinal, está contando muita coisa para a gente e para muito criminoso também ouvir. Você corre risco com isso? Olha, obrigado pela sua pergunta. Eu não acho que eu corra risco, não, porque eu não estou passando nada aqui que seja top secret nem altamente secreto. Todos os assuntos que nós estamos aqui, todos os assuntos sobre os quais eu estou discorrendo aqui, basta a senhora dar uma boa pesquisada no Google, que tem dezenas de livros específicos que cuidam disso e que já revelaram casos, jornalistas, estudiosos, investigadores, policiais aposentados que deixam seus trabalhos e lançam esses livros com o benéfico e institucional intuito de avisar a sociedade que isso existe. Eu acho que não. O momento em que talvez eu fizesse, e eu estou usando o tempo no subjuntivo, fizesse alguma revelação que viesse a prejudicar alguma dessas instituições, aí eu concordaria com a senhora que talvez eu recebesse uma visitinha indesejável, uma ameaçazinha, um carro preto sem placa circulando no meu quarteirão, entendeu? Um cara de preto à noite, entendeu? Chegando para bater um papinho comigo só ali na esquina, mas acho que isso o Brasil ainda está longe disso. Talvez num país industrializado, né, num país desenvolvido, numa potência, isso talvez acontecesse, mas eu não estou trazendo nenhum conceito que não seja lido, pesquisado ou até objeto de filmes importantes aí que tem na Netflix. O fato é que é uma realidade e no momento em que ela se mistura com a fantasia, aí é que mora o perigo. Eu Que Deus gostaria te de proteja. perguntar, é, Obrigado, eu senhora. gostaria de fazer uma pergunta para o Neemias. Eu tenho visto, a gente tem visto muito show. Show e as imagens de reportagem nos shows, e também as próprias reportagens que a gente assiste. E ali, as pessoas estão ali. Como é essa questão do direito de imagem quando você está assistindo um show, ou sua família está assistindo um show, e tem as suas imagens veiculadas em reportagens, essas coisas? A lei autoral brasileira, a Constituição não desce a esse detalhe ficou por conta da lei autoral e do direito de imagem. Quando a sua imagem é captada num evento cujo arcabouço é noticioso e informativo, nem pretenda tentar entrar com qualquer ação judicial, que você não vai ser bem-sucedido. Me explico. Nós dois estamos ali, isso jamais aconteceria, viu, o que eu vou dizer agora, né? É só um exemplo. Nós dois estamos ali na primeira fila da Lady Gaga na Atlântica, repito, isso jamais aconteceria. Me matem antes, mas tudo bem. Nós dois estamos, eu e o Marcos Vinícius, na primeira fila da Lady Gaga na praia de Copacabana. E a Rede Globo está fazendo uma matéria. Aí essa matéria da Rede Globo vai ao ar e aparecem lá Marcos e Neemias saltitantes.
Nenhum problema, porque a finalidade dessa matéria é informativa, é noticiosa, e Marcos e Vinícius, cujos rostos estarão talvez focados um pouquinho junto com tantos outros desfocados na multidão, a única finalidade é noticiosa. Agora, se Marcos e Neemias têm seus rostos imediatamente veiculados num comercial de um patrocinador do show, recorrentemente, repetidamente, sem nossa autorização, é bom esse patrocinador preparar um cheque ou um Pix para nós, e nós vamos buscar. Entendeu mais ou menos, Marcos? Entendi, claro. Não havendo a finalidade noticiosa, tem que pedir nossa autorização. Primeiro, porque a gente não gosta de Lady Gaga e não quer. Já pensou o pessoal vendo Marcos e o Nemir na Lady Gaga? Que vergonha! O que vocês estavam fazendo lá? Vocês gostam dessa desgraça? Coisa horrível? Não pode, né? Agora, É. se é com finalidade noticiosa, não há como impedir. Não pode haver uma nítida, uma detectável finalidade comercial, pecuniária, monetária e econômica. Isso deve se aplicar também a jogos de futebol e tudo mais. Principalmente a jogos de futebol, quaisquer locais, eu gosto de utilizar essa expressão, locais de frequência coletiva, que é como as sentenças e a jurisprudência dos tribunais brasileiros se referem e no exterior também. Locais de frequência coletiva são locais onde, invariavelmente, nós estaremos misturados a dezenas, se não centenas, se não milhares de outras pessoas. E aí, o objetivo violativo fica muito Não difícil existe. de comprovar. Não existe. Mas então o patrocinador de um grande evento ele não pode usar imagens do público, porque ele corre o Não, risco. não, mas ele é Não. malandro. É uma cadeia de direito. Eu tenho vários que eu já fiz. Vamos dar um exemplo. Coca-Cola patrocinou Lady Gaga. A Coca-Cola colhe da produção um documento isentando a Coca-Cola de qualquer problema. A produção corre e colhe da TV Globo um documento isentando de qualquer. E aí vem essa cadeia até embaixo. Qualquer pessoa que seja retratada com foto, Tomando uma Coca-Cola. com fechamento de imagem, com fechamento de link, imediatamente vai chegar um assessor e vai dizer: Senhora Sueli, por gentileza, a senhora pode assinar aqui essa sessão gratuita de direito de imagem? Ah, não posso, então isso não vai ao ar. Obrigado. O próximo. Isso é clássico. É uma cadeia dominial de cessão de direitos para que evite. Claro que muitas vezes, mesmo assim, com esse documento, vai parar na justiça É, e consegue-se alguma coisa, mas é, mas é no mas menos isso das já é vezes. antigo. Isso já é antigo, Neemias. Nossa, eu me lembro que às vezes ia cantar uma música qualquer, eu canto muito, né? A gente tem shows que canta. Aí, de vez em quando, tem uns artistas que dão um ataque que você está cantando a música dele. Sim, Aí você é obrigada, aí tira, tem que tirar. Olha, essa música não pode cantar porque o fulano não quer que cante, que é dele. Tem que pagar na ECAD lá, tem que pagar. Aí todo show que a gente faz tem que pagar um tanto lá, diz, olha, vamos cantar a música do fulano, do ciclano, do não sei quem lá, aí paga um tanto lá para poder fazer o show. Isso aí já é essa direito autoral, já. Deus me livre, a Nossa senhora, Senhora, isso é antigo. a, Agora, a senhora, às vezes, quantas vezes a gente vê um verso da gente, eu toda vez que vão fazer copia alguma coisa minha, eu boto lá Sueli Saad em tudo. Aí, quando bota lá no outro dia, teve uma. Contar um caso. Uma amiga botou, não é muito amiga, mas colocou um verso meu e não botou nome nenhum, botou lá como se fosse dela, né? Aí eu fui lá no perfil dela e disse assim, querida, bote Sueli Saad, porque eu sempre assino, aquilo ali é meu. fez muito bem, Aí fez ela, muito bem. isso aqui não é verdade. Eu falei, não é distração, realmente essas coisas é uma distração, realmente. Mas Você fez essa coisa muito bem. de direito, mas essa coisa de direito autoral, de fato, é um problema muito sério. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que todo mundo para tirar retrato comigo. É uma tristeza. Eu nem sei quem é, não sei onde é que meu retrato vai parar. Ah, tirar um retrato para fazer o quê com ele?
Não, que eu quero mostrar para a família, não sei o que lá. Agora, se um dia um negócio desse aparecer aí, de repente, num bordel, fazendo propaganda da Sueli, ou aparecer em alguma coisa pior aí, o que que eu faço? A senhora, primeiro de tudo, A senhora não, fotografa, você não conhece. Não precisa chamar de você senhora, não, primeiro, como senhora, essa primeiro senhora. de tudo, você fotografa, salva de alguma forma digital, se possível física, guarda e notifica a pessoa que utilizou, dando um prazo para a pessoa lhe procurar para fazer um acordo amigável, se possível, senão entra na justiça. A maior Aí, quantidade de casos que agora batem você na. veja quanta coisa é. A internet é maravilhosa, isso aí é uma beleza, a gente aproveita e faz de tudo, né? Mas quanta coisa que nos traz de ruim, né? Várias amigas roubadas, esse negócio de velhinha, então, de pensão, de não sei o que lá. Olha, o que tem de amiga minha vítima, que perde a pensão quase toda por isso ou por aquilo, porque bota. É um tal de vir aqueles fakes, não vem um monte de fake para gente, aquelas notícias disso, notícias daquilo. Se você não souber alguma coisa, você fica apavorado, né? Eu aqui, negócio de advogado é tão bom que a nora é advogado, o neto é advogado, o marido é advogado, eu não aguento mais advogado. Mas quem não tem isso em casa, como é que fica? Procura um advogado. Verdade, Li. Procura um advogado. Sueli, é temos uma outra verdade. pessoa que gostaria de fazer uma pergunta. É fogo. É o usuário do Zoom, eu não sei quem é. Poderia se identificar, por favor? Usuário do Zoom, tá lá em cima, não Boa tem. noite. Meu nome é Apareceu. Fabrício. Na verdade, sou sócio do Neemias, me convidou para acompanhar a palestra, muito interessante. É que você falou do INSS aí, né? Acabou de falar agora aí do INSS. E hoje mesmo teve uma matéria que ia ser vinculada numa chamada do JN hoje, que foi invadido, né, Neemias, o sistema do gov.br. Muita gente usa hoje no Brasil, praticamente a população inteira usa, né? Quem tem um CPF usa a conta do Gov. E foi invadido, né, pela questão do INSS aí para dar um golpe. Então, hoje a gente teve aí o relato da Polícia Federal, foi feito prisões hoje de pessoas. Então, você veja como que é a internet. Nós estamos falando de um assunto que toca milhões de cidadãos, né, cidadãos aqui no Brasil, pessoas que necessitam usar a internet, e é uma necessidade hoje, né? Eu e Neemias somos sócios, fazemos negócios no mundo inteiro e usamos a internet, reuniões com pessoas no Oriente Pois, Médio, em outros lugares, né, Neemias? que alegria, Fabrício, que honra É, você. A gente falou agora mais cedo, o Fabrício é meu então, sócio na área de commodities, de Quem exportação falou? de açúcar, de frango, etc. A gente hoje mesmo estava falando de vários contratos e muito atual o que você trouxe, Fabrício, porque é exatamente isso. Quando a Sueli estava falando, eu ia dizer exatamente isso. O que e antes de ruim a televisão trazia, hoje a internet traz e é isso, no site do governo. Do governo. que é investido Impressionante. milhões, 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 a gente fala em milhões para dar segurança ao usuário, né? É o caso, por exemplo, eu vim agora escutando a palestra do Neemias, eu saí pontualmente às 8 horas para entrar da catequese da minha filha, e hoje eu assinei um documento lá, porque ela vai fazer a crisma, e eles já estão apresentando um documento da Cúria aqui, solicitando autorização do uso de imagem. Então, eu fui agraciado com um documento hoje, há 1 hora e meia atrás, com um documento que o qual tinha que assinar para ver se eu autorizava a Cúria Metropolitana aqui de Curitiba ao uso da imagem da minha filha, porque vai estar o bispo, vai ser tirado fotos, filme e etc. Muito interessante. Que Né? interessante, Recebi hoje Fabrício. da Que Cúria bacana. Metropolitana um documento. Agora E, você vê para tirar foto de formato de crisma, de batizar. pois é, Quantas vezes a gente bota batizado do neto, batizado até pois do é. cachorrinho, de não sei o quê, né? Me Agora, surpreendi, Sueli, me surpreendi. agora você veja o pavor que essas coisas de imagem, de coisa está causando. Aqui, vamos raciocinar. Como é que as pessoas ficam apavoradas? Porque tem que ficar. Que com o desconhecimento do que pode causar essa coisa de imagem não permitida, de autoria
posto, porque cantei a música que era do fulano, não pode. Eu saí na fotografia lá da porta da igreja, que a igreja não pode ser filmada. Olha quanta coisa que a gente fica desesperado. Pensa Não, e o bem. que você A não sabe, né, garotada que Sueli? entende, tudo bem, mas e a velharia que não sabe muita coisa, não é para a gente fartar? Pensa Mas bem. fora o que a gente não sabe, né? Como existe a invasão dos hackers aí, que o De Nehemias nos falou, né? A gente todo está Esse dia é sendo o. aqui, Eu queria viu? falar todo mais. dia eu recebo Inclusive, Eu telefonema. acho que não é só a veiarada, não. A moçada todo também mundo, É, sabe todo muita mundo. Neemias, coisa. essa Mas é invasão que não hoje, Eliane, nesse exato momento a gente pode estar o sendo doutor Iago gravado aí. Peraí, simular o rosto das pessoas. vamos organizar, porque está todo mundo falando junto. Peraí, meu Deus. então Estava vamos Mas devagar, invasão, vamos devagar. essa invasão quando que eu foi. digo, Vamos, as vamos pessoas. nos ater, Quando eu vamos nos digo, ater. deixa eu falar no instantinho rápido. Quando eu digo às pessoas mais velhas, porque a garotada, eu lido muito com essa garotada, eu faço palestras até para as namoradas de neto, dos colegas dos netos e tudo, eu converso muito mais com garotas, com mocinhas e rapazes do que com as pessoas mais idosas, que a pessoa mais idosa é mais assim, fica meio difícil, eu sou uma idosa meio diferente. Faz uma Então, eu pergunta, Sueli. É, não, Faz uma pergunta. eu estou contando dentro do contexto, o que que é. Eles não têm essa preocupação que a gente tem conhecimento sabem muito mais do que a gente sobre internet, sobre tudo, eles sabem até as leis que regem muita coisa, sabe isso, sabe aquilo, você conversando com a garotada, eles estão por dentro disso tudo, é Google, é não sei o quê, aliás, agora tudo pergunta para o Google, ninguém pega mais no dicionário, né? Você vai lá no dicionário e vê lá qual é o sinônimo de ósculo. Você vai lá, você chega lá para o Google, qual é o sinônimo de ósculo? Aí ele fala assim, beijo. Pronto, está Sueli, resolvido. mas Tá eu vou, bom, Sueli, Sueli, mas espera aí. eu vou Fale. respeitosamente discordar de você com relação a uma coisa. Essa garotada toda que é craque, fera e veloz com a internet, é tudo superficial. Eles não resistem a 15 minutos de uma conversa. Ninguém sabe história, ninguém sabe geografia, ninguém sabe datas, ninguém sabe nada. Essa garotada não conhece nada de lei. Essa Pergunta para o garotada sabe, Google. Não essa estuda, Ó, garotada a não sabe estuda. Jussara, mexer, a mas não. Jussara está querendo fazer uma pergunta. Jussara, pode abrir seu microfone. Abre o microfone, Jussara. Seu microfone está fechado. Está fechado. As três bolinhas embaixo, Jussara, aperta elas para aparecer o microfone, clica no microfone que ele Abriu, abre. já abriu. Abriu? Boa Abriu. noite a todos. Espero que tenham tido um belo Dia das Mães, a todas as mulheres aí, né? Os pais também, se tiver algum. Minha filha é influencer, a Sara, e a Yara também, que é roteirista, carrega milhares de pessoas, né? Atrás dela, com elas, e são artistas. A Yara é veterinária também. E a Sara passa sempre por esse problema. Sara é a principal, porque usam muito a imagem dela para muitas coisas, né? Inclusive, ela conseguiu pegar um de São Paulo, que era um tarado, né, por pedófilo, né? Era um pedófilo mesmo. E ele pegava, ela descobriu que era ele, estava usando a imagem dela há muito tempo, se passando por ela, e conseguiram pegar. Só que quando pegaram, o pai correndo, o pai sabia, o pai que deu a aparelhagem toda para ele, colocou ele como doido, internou o garoto. O homem, né, conseguiu interná-lo. E ela tem BOs feita, porque o que ela mais tem, sofre, é esse problema. Eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou te. Isso aí é um inferno, né? Porque na minha vida, como eles estão acostumados já com isso, né? Já passa, como a Sueli falou, né? Mas, para mim, isso tem que engolir, eu vou te pegar, eu vou te estuprar, eu vou te. E isso vem escrito direto para ela. E os delegados sabem que eu converso com eles sobre isso, falo, faz essa queixa, faz essa BO, vai fazendo isso, entendeu? Porque as pessoas usam até do rosto dela, imagem de mulheres nuas. Ela já descobriu isso, porque os próprios amigos, né? Os youtubers também, eles descobrem e inventam ela correndo falar
que estão usando as imagens dela, né? O rosto no outro corpo. Então, acontece muito isso. Agora, dizer que eles dão som bonde de conversa, desse conversar 15 minutos desmonta, é um pouquinho vago, porque eu acho a juventude da agora Não os influencers, não como sua muito filha. mais inteligente Não. até. Os influencers, não. Sua filha conhece. Eu estou dizendo a garotada do celular e a garotada da velocidade. A garotada que quer tudo ao toque de um dedo imediatamente. Sua filha tem um objetivo, tanto que ela tem milhões de seguidores. É diferente. Um influencer ou qualquer pessoa que tem um site que explodiu e fez sucesso, essa pessoa tem conhecimento da internet. Eu estou dizendo a garotada que se utiliza da internet superficialmente. Basta a senhora ver o resultado escolar, o resultado universitário, o resultado do IDH, basta a senhora ver. Então, o Brasil está em 87º lugar no mundo. É um assunto assim meio difícil, porque agora fugindo um pouquinho, fugindo não dentro, existe influência de tudo. Existe uma mulher com um homem casado que de repente vira um influencer e não tem nada, nem estudaram nem nada, eles explodem assim de repente milhares de pessoas seguindo. Eles não têm de repente nem o primário, então não sabe nem ler direito. Tá, ok. Tá bom, Já. Jussara. O Não, Cândido Obrigado, quer Jussara. fazer. Presidente, não tem. eu Ok. estou do lado do palestrante, mas gostaria de fazer uma pergunta. Muitos dos clubes de Rotary, quando anunciam seus programas, suas reuniões, fazem uma ressalva, dizendo que está sendo filmado e que concordam com a sua reprodução. Essa ressalva é eficiente? A ressalva, o próprio sistema Zoom, por exemplo, nos avisa quando está sendo gravado. Aí a gente dá um ok, mas ele bota aquela câmerazinha e tal, por quê? Porque pela legislação, o Zoom está sediado nos Estados Unidos, que segue as leis americanas, mas a legislação obriga que eles informem que está sendo gravado. Celular, a mesma coisa. No caso do Rotary, a entidade Rotary, a instituição Rotary, e isso foi tema da nossa palestra de outubro do ano passado, acho que no Lagoa ou no Botafogo, essa pergunta foi feita, e aliás foi o que desencadeou e disparou a primeira palestra. O Rotary fará bem se tiver um disclaimer sempre pronto, não só solicitando o uso de imagem de terceiros, se for o caso, mas sempre colocar em qualquer evento que for transmitido, ainda que por alguns segundos no início e alguns segundos no fim, um disclaimerzinho de que todas as imagens utilizadas neste evento, estão sendo feitas sem qualquer finalidade lucrativa e com autorização de seus retratados, etc. Isso terei maior prazer, se já não há, eu terei maior prazer em enviar esse textinho básico que eu utilizo para tantos clientes, para os amigos do Rotary, com certeza. Patrícia, gostaria de falar. Então, por favor, Nenias, mande de presente para nós esse textinho que passaremos Claro. a Passa adotar. para o Patrícia, Rotary Tá Clube bom? Tijuca, Obrigada. por favor. O Cândido quer fazer. Quando ele me mandar, eu mando para você, Eliane, Obrigada, tá? Patrícia. Do Tijuca. Muito obrigada. O Cândido quer fazer uma pergunta. Cândido. A grande verdade é que a internet é uma arma, tá certo? A internet é uma arma. Antes, as pessoas sabiam que existiam coisas. Hoje, todas as pessoas estão com as armas nas mãos, fazendo o que querem. Então, pela internet, se sequestra crianças, pela internet, você faz leilões de mulheres, pela internet, você vende armas, você vende as drogas. Você vai no Dark Video, paga $2.000 e vê 4 homens estuprarem uma menina filipina de 8 anos de idade. Você entra no Dark Video, paga $3.000, vê matar um homem sendo cortado aos poucos para delírios e sádicos. Isso explica o que a Jussara fala da filha. Há loucos que podem cumprir essa verdade, porque a loucura ela está cada vez mais enraizada no ser humano. E antes a gente falava de hospícios ou colônias. Hoje, o louco tem que viver ao nosso lado, porque todos nós somos loucos. Os franceses têm a ideia da antipsiquiatria, que loucos somos nós, que rotulamos um mundo de regras. Os loucos são os naturais, porque eles pensam e fazem o que querem, porque acham que a vida é assim e fazem e são felizes. E nós, contextualmente, que somos os
sociais, aqueles que são os evoluídos, somos castrados e punidos por diversos momentos, inclusive da própria internet, a qual você pode ser punido. Mas essa loucura pode matar um adolescente, que o cara que ameaça pode cumprir. É só uma colocação da evolução do ser humano. A internet, na verdade, ela é um instrumento fantástico para o mundo, mas Ferramenta e uma arma ao mesmo tempo, concomitantemente. E cala a pessoa a hora que quer, né? É uma forma de calar. Verdade. As ferramentas dessa natureza sempre existiram. A faca pode matar, como pode ajudar. Então, sim, mas naquela época não é tinha. uma questão como é usada pelo ser humano. Sim, né? a loucura, a loucura. Vamos olhar por todos os lados, muito pertinente a assertiva do Cândido, mas em contraponto, vamos ver o seguinte: até antes da internet, cada grupo de nações, ou cada nação, ou determinados grupos sociais, tinham talvez dois. Países um pouco mais democráticos tinham 3 grandes organizações de notícias que controlavam a informação. O desespero deles hoje é que a internet pulverizou esse controle. É verdade. Eu cresci com o Plim Plim, para não citar uma emissora. Eu cresci. Eu sentava todo dia 8 horas para ver o JN, porque ali era a verdade que entrava na minha casa. Meu pai nem tinha muito, meu pai gostava muito de jornal. Meu pai estaria hoje com 115 anos, eu sou temporão, eu nasci com ele já mais velho. Meu pai era do jornal de papel. Mas mesmo o jornal de papel assustaria todos se a gente parasse para pensar que hoje, mesmo na internet, Cândido e amigos, o conglomerado de notícias no mundo hoje pertence a 7 empresas, 7, num mundo de 8 bilhões, pertence a 7 empresas, incluindo as Big Techs. 7 empresas controlam, ou gostariam de controlar, o que a gente pode e deve ler, comer, vestir, etc. Então, é um caldo. É um caldo. Controlar ou não controlar? Banir ou não banir? Deixar ou não deixar? Essa para mim, esse é o desafio permanente que a internet, como você bem disse, Cândido, tirou da rua e botou dentro da nossa casa. Exatamente. Aliás, botou dentro do nosso telefone. Quando Exatamente. Steve Jobs lançou o smartphone, que o primeiro foi o iPhone, em 2006, até 2006 o telefone era só um telefone flip que abria. Isso aqui não é mais um telefone, isso é um computador móvel portátil. Isso não é mais um telefone. É a última coisa que isso aqui é um telefone. Tudo que você falou aí que é possível fazer. Brevemente vai atirar. Falta pouco. Então, eu vou ter que citar de novo o Aldous Huxley, que foi memorável naquele título de 70 anos atrás. É um admirável mundo novo. Mundo novo. É verdade, irmão. Falta pouco. É isso. Isso é igual a bengala do Baixmasterson. Qualquer hora dessa, o cara vai sentir. Em tudo tem o positivo e o negativo. Tudo. Em tudo na nossa vida tem o positivo e o negativo. A internet é uma maravilha. Você vê, a minha filha está longe, eu posso ver a imagem dela, a gente faz o vídeo, chamada de vídeo, né? Quando é que a gente fazia isso? Não dava, tinha que. Não é? Agora, você fala, ela está na Arábia Saudita, eu estou aqui falando com ela. Aí, fala isso, fala aquilo. Uma de marginal tentando dar golpe em você. Do teu lado, ele nem te espera na rua, ele vai na tua casa, no teu salão e tenta roubar o teu dinheiro. Isso é isso. No banco, você vai ao banco, o cara fica ali do teu lado, quando você vai tirar o seu cartão, chega em casa, o cartão não é teu, é do outro. Isso já aconteceu aqui com a gente. Não, e antigamente o cara ia na sua porta vestido de funcionário da Light, o golpe que era físico virou virtual. A televisão trazia às 7 da noite cenas de sexo para dentro de casa com as crianças na mesa. Tudo é a vertente tecnológica. A tecnologia ela chega e toma conta. Mas o mal. Tudo é a vida. Olha, eu digo sempre, olha, o que a gente tem que passar com internet, sem internet, é o karma, é o nosso. Está escrito, Maktub.
O que você tiver que passar, se você pega a internet, você vai só maravilhas. Eu até hoje ninguém me sacaneou na internet. É tudo bonitinho, todo mundo só me elogia e tal. Nunca ninguém me cantou, nunca teve bagunçada nenhuma. Estou esperando até hoje me roubarem e tudo, até hoje não teve nada. Eu não sei se a Quando cara não esse, ajuda. quando Graças esse a Deus, assunto, eu não posso falar mal da internet. Tudo para mim é quando só esse Ô, coisa boa. assunto, ô, Me aguarde, é, Felix, fazer uma Neemias, questão no seu. Não vai quando esse fazer nada. assunto, calma. Peraí, quando esse, peraí, quando está esse, começando a tumultuar. quando esse, quando esse Fale. assunto vem à tona, eu gosto de fazer uma pergunta que eu acho que define bem isso, né? Internet, não internet, mundo analógico. No entendimento de vocês, mas eu tenho certeza que a maioria sabe ou já leu, quando se tem notícia na história da primeira polícia do mundo? A primeira polícia começou, ao que se tem notícia, na Inglaterra do século XVI, quando os furtos e invasões dos pequenos comerciantes de um bairro começaram a incomodar e criou-se pequenas miliciazinhas do bairro para coibir esses furtos. Eles se escondiam na loja, esperavam o marginalzinho chegar e davam-lhe uma surra. Daí evoluiu para pequenos grupinhos armados no bairro maior, depois na cidade, aí resolveu-se criar uma farda, aí viu-se que tinha que legislar, aí vieram as armas de fogo. Desde quando a sociedade pôde prescindir de polícia? Isso significa o quê? Sempre teve o mal, sempre o ser Sempre. humano, E tem que ter sempre, alguém para segurar. sempre teve o mal. A polícia, até hoje a gente tem polícia. Pensem numa sociedade sem polícia, por mais corrupta que seja, como é que estaria hoje? Então, a internet chegou, acelerou tudo, criou, como disse bem o Cândido, tantas novas expressões do mal, não são nada mais do que expressões novas do mal. O mal acompanha a humanidade desde que Caim matou Abel, simbolicamente na Bíblia. E não é Tá dizer bom. que as pessoas novas, não. Tudo que a gente vê é que antes nós não tínhamos essa abertura. É igual ao homossexual hoje. Ah, é? Nossa, está cheio. Desde que eu era pequenininha estava cheio. Sempre teve. Mas agora aparece. Era Porque tem, vergonhoso, era, tem. era vergonha para os homossexuais, era vergonha para eles se Ninguém, a revelarem. família não dizia, agora até mostra a família inteira, mostra o casamento do filho, da filha com a menina. Então, é evolução. Eu chamo isso de evolução. Nós estamos Tá bom. indo para frente. Ô, Aí não diga assim no meu tempo, porque geralmente a gente diz assim, velho fala, no meu tempo tinha, não sei o quê. Tinha tudo isso e mais um pouco. Agora não se mostra. Sueli, deixa o Marcos fazer a última pergunta, porque senão a gente Tá, não vai tem lá. essa reunião. Marcos, vai, é, faz a sua colocação. Neemias, não, mais uma constatação. Li ontem uma dessas notícias também de internet, que a inteligência artificial entrou de tal maneira e forte que o Google e outros, os buscadores, caiu muito nos últimos meses. É como se tivesse sido uma avalanche de pessoas, avalanche da boiada indo todo para a inteligência artificial e ninguém mais utilizando o buscador, o Google, porque a própria inteligência já faz isso. Então, aquela atividade que a gente fazia buscando no Google está diminuindo de tal forma que a utilização é da inteligência artificial. Ela que vai utilizar, ou seja, o Google, ou seja, qualquer um outro buscador. Isso eu li ontem, porque eles faturam bastante em cima daquilo, né? E agora as pessoas estão tendo que raciocinar isso nos últimos meses. Eles viram esse avanço nos últimos meses. Então, pelo que eu tenho visto, é mais um avanço de tal maneira que a internet vai mudar completamente, né? Muito boa a sua assertiva, e eu vou trazer alguns números para você. Eu vou respeitosamente discordar em parte e concordar em parte. Então vamos lá. Não sei se vocês se lembram, o primeiro buscador da história da internet foi o Yahoo. O Yahoo, que era do Jerry Ling, um japonês imigrante para a Califórnia, para o Vale do Silício, o Yahoo foi o primeiro buscador. Quando os dois irmãos donos do Google, os Larry Page e o Sergey Brin,
apresentaram esse projeto, levaram no Bill Gates torceu o nariz para eles. Isso em 2004. Levaram no Steve Jobs, o Steve Jobs torceu o nariz para ele. Levaram em investidores de Wall Street, eles pediram míseros $500 mil. Para a gente é dinheiro. Eles pediram $500 mil para, segundo eles, criar uma plataforma revolucionária. Riram deles. Um investidor desconhecido deu a eles 250 mil, mas pediu um royalty. 8 meses depois, eles fizeram o IPO, abriram o capital, lançaram o capital na Bolsa de Nova York, foi o maior IPO da época, 3 bi e pouco, e chegamos aonde quero chegar hoje, por isso que eu fiz essa digressão. Antes da inteligência artificial, o Google faturava anualmente, em média, entre 110 e 120 bilhões de dólares, B de bola, bilhões de dólares com os anúncios, com essa fabulosa ferramenta que continua gratuita, nós não pagamos nada para usá-la. Apenas somos bombardeados e eles roubam nossos dados todos e ficam nos enfiando propaganda. Mas a gente não paga nada. Com a chegada da inteligência artificial, a receita do Google caiu cerca de 10%. Ok, quem ganha 110 e perde 10% vai ganhar 90. Continua sendo muito dinheiro, né, Marcos? Muito dinheiro. 9 vezes 5 são 400 bilhões de reais por ano. É um dinheiro para a gente nascer cabelo aqui na careca, né? Mas viu, Nehemias, em breve o Google vai estar lançando o link direto à IA. Isso vai acontecer, é normal, né? Já lançou. Meu primo aqui em Curitiba, ele tem uma rede de internet aqui que ele administra e faz gestão. Tem 60 mil assinantes. Ele já investiu agora um volume, eu não sei te dizer. Domingo nós estávamos almoçando junto. Ele já vai ter o serviço de inteligência artificial no link dele, como provedor de 60 mil assinantes. Então as pessoas já vão ter o acesso, que as pessoas têm que fazer um cadastro, tem que passar por todo um sistema. Quem já é assinante dele vai ter o acesso à inteligência artificial, né? Ele pretende, com esse acesso que ele está criando direto, linkar aí em torno mais de 40 mil assinantes até o final do ano. Vai explodir. O Google, é isso que você trouxe exatamente o que eu queria complementar. Parabéns, obrigado, Fabrício. O Google, hoje, você faz a pesquisa, ele já te diz em cima: estas respostas são da inteligência artificial, podem não estar 100% corretas. O próprio Google se rendeu aos caras. Tentou fazer uma oferta, o cara não vendeu, e aí contratou o serviço do cara. Entendeu, Marcos? O que o Fabrício trouxe aí para complementar? É impressionante. Mas é como disse o nosso querido Huxley há 70 anos. Vai nos admirar cada vez mais, a gente não vai conseguir escapar da nova tecnologia, ela é inexorável, a gente tem que aproveitar o melhor dela e a gente sabe que em algum momento a gente está deixando algo a desejar e que para nós, advogados, vai sobrar o trabalho de quebrar essa pedra e achar que a gente é fera. O Fabrício me pediu um contrato, eu achei que fiz um contrato campeão. No dia seguinte, o Fabrício falou: ó o furo aqui, ó. Vai estudar aqui, ó, que aqui tem um furo. Esse é o trabalho que eu e meu sócio aqui, a gente brincando, mas a verdade é essa: um cobrindo a lacuna do outro para a gente fazer bons negócios, ganhar dinheiro e não ser enganado. Principalmente não ser enganado. Nos anos 80, eu trabalhava na Amazônia, na selva, e a gente falava pelo satélite, via um navio. Então você falava um alô, e o seu alô, ele reverberava alô, 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 e aí o outro falava de alô, os alôs se misturavam, os sons para lá e para Incrível. cá. Hoje é isso que a gente está falando, que você trouxe aí, que a gente está falando. Como Impressionante. falou a Sueli, né? Hoje a gente fala com os filhos, como eu falei, né? Nós fazemos reuniões, às vezes o dia inteiro, né, Nehemias? E linkamos com pessoas, o que nos dificulta é o fuso, a questão de horário, mas você fala com Nada quem mais. você quer Só o e fuso. você. Então hoje você tem a internet, é um instrumento altamente necessário no seu dia a dia. Você veja o pânico que deu agora na Europa de energia elétrica, né? Os países ficaram sem energia elétrica, o desespero que se Portugal. formou, porque a gente é dependente de N situações, de energia, de luz,
de água, de gás, né? Nós somos reféns do sistema que cada dia cresce mais e em breve estaremos reféns de robôs que vão nos atender em comércios e assim vai ser sucessivamente, né? Todos controlados dentro do sistema da internet. Questão de dados, logo nós vamos ser, o passaporte já vai ser banido em alguns países, né? Você vai fazer a primeira identificação e já vai estar lá linkado, você vai chegar. A íris, agora é pela íris, você põe o olho, e o Então olho é igual a a gente digital, está não existe aqui, uma igual a outra. e nós Incrível. ainda, que somos uma Identidade agora geração não tem mais retrato. avançada, Eu nunca vi isso. Carteira de identidade não tem mais retrato. A minha carteira da polícia não vem mais com retrato. Eu tirava sempre fotografia, agora não vem só o nome e não vem mais com retrato. Eu até achei esquisito isso, mas como é que Isso você vai vai saber a ficar, cara da pessoa? isso agora vai ficar para crimes cibernéticos, que é a próxima palestra lá do o Vladimir quer fazer uma pergunta, eu quero Então comentar. fala aí, Vladimir, para a gente encerrar a última pergunta. Na verdade, eu queria fazer uma declaração. O meu som está saindo, por favor? Tá saindo ótimo. Tá saindo. Eu sempre tive envolvido com rádio, com TV. Eu comecei lá com meus, sei lá, 14 anos, lá em 83 e tal, na época que a rádio era gravador de rolo, era fita cassete e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje a gente tem a TV, a gente tem a rádio na internet, tem gente do Japão assistindo os nossos programas. A gente tem um amigo, o Elcio, que ele toca na noite na China. Ele toca, inclusive, ele é chefe de cozinha e tem restaurante de brasileiro, né? De feijoada, tudo mais. Então, ele bota até a nossa rádio para tocar. Ele conversa comigo, tipo assim, eu tô batendo papo com ele 3 horas da tarde, lá é 3 horas da manhã. A coisa é muito louca. Mas onde eu quero chegar? A gente passou de uma fase de que, como foi dito, era só um canal, né, ou dois ou três, e hoje tem essa pulverização toda. Então, o que acontece? A gente consegue já partir para esse lado, de ter um público seleto e um público que ele segue a gente pela comunicação. Então, o que acontece? Como a gente faz rádio hoje, por exemplo, eu tenho aqui a Rádio Opção. Antigamente a gente tinha que ir para o estúdio para chegar lá 10 horas da noite, sair 2 horas da manhã para fazer um programa e tudo mais. Hoje a gente monta a rádio, um amigo faz da casa dele no horário tal até o horário tal, aí depois o outro entra da outra casa que pode ser em outro estado, em qualquer lugar do planeta e faz o programa dele, e a gente vai fazendo a programação assim, independente, com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma qualidade de som. Então, a coisa é muito louca. Eu quero chegar no seguinte: quando a gente montou isso em 1999, o rapaz que montou a nossa primeira rádio, web rádio, ainda estava saindo da fase da discada, né? E ele montou, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, era Massachusetts. Ele estava no estacionamento, entrando no meu computador aqui, e montou, hoje se faz isso, e montou a rádio do estacionamento de um shopping. A loucura é o seguinte: onde a gente vai chegar? A pergunta era essa. O que acontece se o Google, o dono do Google, quiser acabar, ou o dono do Instagram quiser acabar o sistema? Até porque a gente usa a Haverá um internet para isso. substituto. Haverá um substituto. Então, Haverá. essa é a minha curiosidade. Vai haver uma pequena escuridão, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Hoje você tem 6 ou 7 grandes conglomerados que dominam as plataformas da internet, a maioria deles, com exceção do TikTok. Veja o domínio que o americano tem. Todas as demais são do Vale do Silício. Todas. Por isso que eu falei que o americano, se quiser, num ato de guerra ou numa terceira guerra mundial, ele desliga a internet do planeta. Ele desliga os roteadores mundiais, causa um prejuízo geral. A Rússia vai se recuperar, a China vai se recuperar. Dias depois, já foi o prejuízo. Já foi o prejuízo. Agora, claro que vai haver um hiato. O Google hoje é um gigante. Para ser substituído 100% é difícil, mas vai haver um hiato. Em seguida, a capilarização, como você disse, o cara do estacionamento, o outro sentado no vaso no banheiro dando uma entrevista, o outro dentro do armário do quarto de empregada, o cara vai, ele vai fazer. Vai demorar As TVs agora fazem isso. Se me permite um adendo, vocês As TVs de casa fazem isso. Vocês que tiverem interesse, quiserem baixar um aplicativo que eu acho muito interessante aí pela conversa do Vladimir, é o Rádio Garden.
Você entra no Conheço, mapa muito bom. ali, né, no Todas as globo estações do mundo, né? né? Tem rádio Todas no as estações. lugar que você menos imagina. Jardim de Sabe? rádio. Exatamente, Fabrício. É Genial. maravilhoso. Eu fico aqui como uma indicação minha a todos. Rádio Garden. É muito Baixe bom. esse Você escuta uma aplicativo rádio no de app Moscou, aí. de Hong Kong, uma Não, rádio não, da é Islândia. tudo Uhum. ponteadinho, assim, são pontinhos no mundo inteiro. É um jardim de rádios, como diz o nome. Vocês vão verificar que coisa interessantíssima. Eu tá... Entrevistas, pessoas falando de rádios que a gente não sabe, é fora da realidade. Põe aonde? Põe no Google para o Google Não, levar você para põe no app aí, Rádio baixa o Garden, muito bom. aplicativo. Rádio Garden. Garden, Garden, isso. jardim. Eu sei, Garden, jardim inglês. Isso. É Muito bom. maravilhoso, pessoal. E também tava eu quero ouvindo. aproveitar a minha última palavra, agradecer a recepção de todos aí, inclusive o convite do Nehemias, muito obrigado e prazer em conhecê-los a Poxa, todos aí, tá? Fabrício, sem Sim. palavras. O meu sócio entrar na minha palestra, nossa, maravilhoso, obrigado. Eu que Genial. agradeço Sensacional a também, oportunidade. parabéns. Vou Aqui, ó, agradecer. deixa eu só antes Ah, do Fabrício sair, Rádio Garden. Isso aí. Muito bom. Eu estava ouvindo uma Obrigada. rádio das Ilhas Malvinas outro olha, dia aí. não agradeço a mim, não. Agradeço o Fabrício que cobra royalty por essa informação. É $1 cada um. Nada, nada Bem, de quero royalties. agradecer a todos. Obrigado, Lembrar, Fabrício. Amanhã cedo temos trabalho, hein? lembrar que há pouco tempo atrás o WhatsApp ficou no escuro. Lembra? Todo mundo ficou sem Lembro. WhatsApp. Foi um quebra-quebra, várias empresas com problema, porque tem hoje a empresa vive do WhatsApp, mas depois ela retornou. E nós não seríamos o clube que somos se não fosse a internet, né? Porque nós somos um clube virtual e graças à internet e às mídias nós estamos aqui. Quero Nós agradecer começamos virtualmente, né? virtual e vamos continuar Tudo virtual. A gente tem que agradecer até a internet aí, ó. Patrícia, ô certeza. Oi, Cândido, Vladimir. uma pergunta. É uma pergunta rápida. Fala, Vladimir. Eu não acompanhei. Quem começou, quem foi o primeiro a entrar no Vesper nessa linha de virtual? Quem fez isso? Como assim? Nós nascemos de satélite, já virtual. Mas quem fez a primeira comunicação, que nessa época eu não estava? Como é que começou isso? Começamos a fazer reunião via Zoom. A gente Patrícia e pela Cândido, Eu não Patrícia e acompanhei. Cândido. um tempo A virtual Patrícia, o para Cândido poder... e a Neide foram os precursores, que eu me lembro. Não foi, Patrícia? Aqui tem vários fundadores aqui. A Sueli é Sensacional. fundadora, eu e o Cândido aqui somos fundadores do satélite, que já nasceu virtual, e depois de um ano e pouco de satélite, nós viramos clube, que vai agora comemorar 3 anos de dia 24. Meu É o Deus. primeiro graças à Nós internet, vamos comemorar, né? Graças Aqui, à Patrícia, internet. nós vamos comemorar 27, que é dia 24, é dia de Santa Sara. Pelo amor de Deus, bota em outro dia, porque Não, eu tenho... dia 27. Nós vamos comemorar dia 27. Né? Nossa Ah, Ô, Fabrício. Tem que fazer uma festa cigana. É dia de Santa Fabrício. Sara. Oi. Inclusive, o Rotary vai mandar buscar a gente no helicóptero do Rotary. Oi. Nehemias, dois, Evaristo, outro tá... quem tá Evaristo, por favor, arraste o Nehemias lá para a nossa reunião, dia 27, no Germânia. Vai ser uma reunião presencial, com uma palestra com o Coronel Ubiratã sobre segurança pública na cidade. Vai ser muito boa. E também vamos comemorar o aniversário. Então, eu conto com Excelente, vocês lá. e estou à Tá bom? disposição, porque o assunto é muito extenso, Patrícia, para falar especificamente sobre crime cibernético, o marco civil da internet e as legislações do primeiro mundo sobre a internet, que é muito interessante isso. Tá bom. Estaremos lá. O Cândido E agradecendo, tá porque alguma coisa? agradecendo porque o Rotary e vocês, queridos todos, me fazem estudar. Ao ter que falar, eu estou estudando e aprendendo com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Nehemias. Cândido, você está mostrando alguma coisa? O que é? Não, eu estou só dando uma olhadinha. Vai. Ah, bem. Então, você quer fazer estatística? Sim, pois não.
Então, nós queremos inicialmente agradecer a Neemias pela qualidade e a sua simplicidade, a sua sabedoria. Queremos agradecer ao doutor Carlos Evaristo, que fez esse convite para que você estivesse conosco hoje, dando esse show de bola que se desenvolveu e mostrou interesse de todos na tribuna virtual e na plateia virtual. Agradecer a Marcos Vinícius Lavorato por ser um excelente advogado, por participar, Sueli Saad, Jussara Lima, queridíssima Neide Brilho, Vladimir, tá? A Marilene, que é a companheira do Carlos Evaristo, e, fundamentalmente, agradecer as colocações de Fabrício Granato. Foi extremamente simpático, sua vinda foi um presente para nós, grata satisfação em tê-lo conosco, que volte sempre no retorno mais que certo do nosso querido Neemias. Tivemos no total 18 pessoas no momento de pique assistindo essa reunião de forma que terminou justa e perfeita, numa noite que todos vão descansar com a sabedoria lapidada pelas palavras do nosso palestrante. Com a presidente, a palavra para encerramento. Bem, agradeço a todos a presença, já estamos com 2 horas de reunião, e vou dizer o seguinte, eu sou uma usuária do ChatGPT, eu estou apaixonada pelo ChatGPT, né? E trato ele com muito carinho, sempre agradecendo, porque eu não sei se um dia ele vai tomar conta, mas aí ele vai lembrar que eu fui gentil com ele, né? E educada, né? Eu não sei como é que vai ser no futuro, então eu falo obrigada, eu agradeço, eu peço por favor, né? Porque vai que um dia ele lembre Você que eu leu a tratei com pesquisa, carinho. então, né, Patrícia? Você leu a pesquisa feita pelo pessoal de Stanford, que todo mundo que agradece e usa de gentileza com o chat, o algoritmo registra isso e amplifica as respostas. É Ai, quase que humano bom! isso. É muito Ele louco isso. tem me ajudado em muitas coisas, tem me ajudado realmente, mas não deixa de ser uma máquina e a gente tem que ter o olhar humano em si. Bem, Tem cafuné A educação cabe em qualquer lugar, seja máquina ou não. Você usando Ingrid, de gratidão por e favor. educação, você vai ser maravilhoso. Sempre. Tá. Ô, Ingrid, por favor, põe a tela que eu te pedi para encerramento. Para preparar. Ingrid, essa é um slide de uma apresentação que teve no Tribunal do Trabalho e que talvez seja mais conveniente para a próxima palestra do Neemias sobre crimes cibernéticos, né? Então, eu vou compartilhar esse slide no grupo, porque vocês podem consultar nesses QR Codes essas cartilhas que podem dar algumas dicas e ajudar nesse assunto, tá? Eu vou compartilhar essa imagem no nosso grupo, e quem não for do Rotary, se quiser pedir, eu posso encaminhar. Tá bom? Obrigada, Ingrid. Então, vamos à tela soar o sino do encerramento e o hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Obrigado.